Fala pessoal, Instrutor Bruno aqui. Instrutor Lucas, e no vídeo de hoje a gente vai falar de como utilizar o seu Stun Shock. Pessoal, esse vídeo é um oferecimento da Stun Tactical. Eles nos enviaram então essa amostra aqui, né? Esse Stun Shock, para que nós mostrássemos para vocês a maneira correta de utilizar. Então, importante dizer, né? Ele não é um soco inglês, por mais que muita gente confunda e por mais que ele pareça, né? Se você colocar do lado ao contrário, né? Que tá errado, mas até parece, né? Mas é o oposto. A gente já vai explicar como se utiliza, mas é importante frisar isso. Ele é um bastão de pressão, né? Então você utiliza realmente na mão. É um material de polipropileno, né? Então aquele plástico mais duro. E a gente vai mostrar alguns detalhes que você precisa ter noção. O que a gente já começa dizendo é que você às vezes precisa ter pelo menos um pouquinho de noção de luta para saber utilizar esse equipamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é como que a gente vai utilizar esse tipo de equipamento. Você pode socar normal, que ele não vai interferir, mas onde que está o grau dele? Exatamente para ele ser sobressalente nas pontas, você tem que utilizar exatamente golpes que aí no Krav Maga a gente chama de makat patish, né? Mas o pessoal conhece como picador de gelo, então até mesmo martelo, né? Marreta. Porque basicamente eu vou batendo com essa parte da mão ou essa aqui, né? Então eu vou ficar fazendo esse tipo de golpe, né? Então, para vocês verem aqui de outro ângulo, eu basicamente bato aqui ou então aqui. Beleza, uma vez entendendo a mecânica do movimento que você vai utilizar, a gente vai colocar ele no punho. Importante, né? Não passar ele como se fosse um anel ou um soco inglês. Mostra ali mais perto, né? Você vai ficar aqui na primeira falange do dedo, tá? Você não passa por essa parte, até porque depois, como o Lucas falou, fechando a mão, não interfere num soco, né? Num golpe direto. Exatamente. Essa é a maneira correta de se segurar. Você vê que assim eu consigo socar normal e tem exatamente a parte que ela... É onde a mágica acontece, né? Bom, é um bastão de pressão. Mas o que significa então? Pressão aonde, né? Pressão no ser humano aqui, né? E é importante dizer a respeito de pontos, certo? Porque dependendo, é assim como desarmado também, a gente dá um golpe no pescoço, você tem que ter noção que pode levar o sujeito a óbito, né? Se for uma porrada muito forte, pegar de jeito mesmo, diferente de eu dar no seu ombro, né? Então você tem que ter noção desse tipo de coisa de pressão, de onde você vai bater no seu agressor. Bom, eu vou ser o boneco de testes aqui e eu vou falar para vocês o que eu tô sentindo na prática, né? Claro, a gente não vai interpretar numa atuação. Sim. E também a gente não vai fazer super pra valer, claro, senão isso aqui machuca. É que dá pra ouvir aqui, né? É duro, a gente sabe que isso é duro e a gente sabe que vai funcionar, mas tem que ter aquela força moderada para ninguém se machucar aqui. Qual que é a ideia? Como ele funciona com soco e também com pontos de pressão, você pode o quê? Golpear o abdômen e já voltar no ombro, ó. Não é tão confortável, né? Cara, é um negócio estranho, parece uma picada assim, sabe? Faz a mesma coisa, mas do outro lado aqui por causa da câmera. É esquisito, cara. É o mínimo de força e já a causa. Nossa, caralho. A gente falou do ombro, né? A gente estava batendo aí no ombro, mas é importante ter essa noção de zonas onde você pode atingir a pessoa. A gente classifica como zona vermelha toda a questão do rosto, né? Do pescoço para cima já seria uma zona vermelha. Amarelo, aqui eu já não toparia testar porque eu sei que vai machucar. Amarelo seria mais ou menos a região da costela, né? Você não sabe o tipo de caráter que essa lesão pode gerar e o que ela pode perfurar por si só. Região verde que a gente fala é a região principalmente dos membros, né? Então a parte do membro inferior, a parte do membro superior, que é onde a gente testou, seria aquela área que você pode bater sem ter um tipo de lesão realmente permanente, né? Então aqui a gente montou essa estruturinha aqui com esse capacete, não pensando agora em zonas, mas simplesmente de mostrar para você a fluidez do equipamento, né? Então ele uma vez aqui na minha mão, já pronto o uso, como que ele se comporta, tá? Então, por exemplo, eu consigo dar que seja 2 golpes e, por exemplo, utilizar o Stun Shock, ou então ao contrário, eu consigo utilizar o Stun Shock 2 vezes, depois um soco. Então ele flui na sua mão que você consegue fazer a mesma coisa que você faz, por exemplo, numa aula de boxe, só que com um extra que ele foi feito para isso. Beleza, o Lucas mostrou como que se faz na prática, né? O que eu tenho aqui comigo é uma das opções de venda do Stun Shock, que ele vem com esse porta Stun Shock, né? Você percebe que ele fica aqui com um dos anéis, né, para fora. Facilmente eu coloco no meu dedo e já a empunhadura já sai pronta. Só que é aquilo, não necessariamente você precisa disso. Se ele estiver no meu bolso, eu consigo tirar do mesmo jeito. Às vezes você vai deixar na bolsa
né? Alguma mulher vai deixar na bolsa que vai andando, não tem problema. O importante é treina, vê onde que você se encaixa melhor com esse tipo de equipamento e vê que tipo de golpe que funciona melhor para você. Bom, vou ser sincero agora, né? Quando eu vi isso pela internet, as fotos, né? Eu achei feio, de verdade, não achei bonito. E eu não entendi, porque a gente está acostumado a ver uma estrutura mais ou menos assim, né? Vou chegar aqui um pouquinho mais perto, parece que o jeito certo de segurar é assim, né? E quando você vê que o jeito é assim, meu, não sei, sabe? É esquisito. Então, assim, eu julguei mesmo. Eu achei, falei, beleza, vamos testar isso aqui, porque nosso papel aqui é esse, né? E engraçado como a gente às vezes julga as coisas sem conhecer, mas eu particularmente adorei. Eu achei que tem uma gama de possibilidades diferente de, por exemplo, o spray. Sim. O spray é muito básico, né? É mais fácil de funcionar, um leigo consegue. É só né? apertar. Mas esse aqui o leigo talvez não consiga. Só que uma pessoa treinada, isso aí flui de um jeito na mão. E é legal porque a gente mostrou aqui no vídeo, mas a gente treinou com ele antes. E é legal porque ele fluiu muito bem, com manopla, com o capacete que a gente colocando. Eu sinto que assim, ele não me limita em absolutamente nada e ainda me dá uma gama a mais de possibilidades. Então assim, por isso que aqui a gente sempre fala, você tem que comprar, você tem que treinar com aquele tipo. Você tem que ficar confortável confortável com o seu armamento. E como que você faz isso? Treinando.